Graças e paz, amém? Vamos ficar de pé. Eu queria que você, nessa manhã de hoje, conversasse uma conversa com Deus e dissesse o quão grato você está por estar nesse lugar. Grato você está por ter acordado mais uma manhã. Quão grato você está por ser filho de Deus, amém? Oh Deus, nós queremos estar, Deus, neste lugar, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, olhar o nosso exterior, encontrar verdadeiros adoradores. Oh Pai, Tu és santo, 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 Deus. Tu és único e incomparável, Deus. Oh Pai, tudo que eu mais quero é estar contigo no secreto lugar. Tudo que eu preciso é estar contigo, onde tu desejas. Se aproxime de mim, chute as pedras pra longe daqui. Se aproxime de mim, meu amado, me dê a mão. Como fogo em meus olhos, aproxime de mim, meu amado, me dê a mão. Como fogo em meus ossos são os teus olhares. Como fogo em meus ossos são tuas palavras. Não consigo ficar longe de ti. Consigo ficar longe de ti, minha alma anseia ao meu Senhor. Não consigo ficar longe de ti. Declare: não consigo ficar longe de ti, minha alma anseia ao meu Senhor. Não consigo ficar longe de ti, minha alma anseia ao meu Senhor. Não consigo ficar longe de ti, minha alma anseia ao meu Senhor. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Deus. Declaramos, ó Deus, que a nossa alma anseia, Deus, pela tua presença, Senhor.
Pai, somos honrados pela Tua presença todos os dias. E nos reunimos mais uma vez neste lugar, Senhor, para Te darmos glória, para Te darmos louvor, para exaltarmos o Teu nome. Oh Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Em Tua presença, Senhor, nós nos alegramos. Em Tua presença, Senhor, nós somos satisfeitos. Em Tua presença, Senhor Jesus, podemos sentir, Deus, o Teu toque. Pai, em nome de Jesus, nossa alma, Deus, nossas almas anseiam pela Tua presença mais uma vez. Desejamos o Senhor conosco mais uma vez. Te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está assim, neste lugar, junto conosco. Tu tens, ó Deus, Tu tens liberdade para fazer, Tu tens liberdade para falar, Tu tens liberdade para mover, Deus, em nossas vidas e através de nós. Seja Jesus glorificado mais uma vez. Te exaltamos, Pai bendito. Tu és santo, santo, santo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Cante mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, que não haja
haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pai Santo Deus, Pai único e tua presença é real nesse lugar. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Substituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti, onde eu me esconderei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti, onde eu fugirei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Se vida eterna eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Eu não te troco por ouro, não troco por prata,
atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti. Fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa queimar, deixa a tua glória inundar esse lugar. Que você possa orar ao Senhor nesse momento, dizendo: Deus, deixa a tua glória inundar esse lugar. Deixa, Senhor, a tua presença nos envolver. Deixa, Senhor. Deus, nós queremos muito mais do Senhor. Nós queremos muito mais do Senhor nas nossas vidas. Senhor,
coração seja sedento pelo Senhor. Que o nosso coração esteja sedento pelo Senhor. Que o nosso coração queime por Ti, Jesus. Que o nosso coração queime por Ti, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos o Senhor. Nós queremos ser tocados. Nós queremos ser envolvidos. Nós queremos Jesus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Deixa a sua glória inundar esse lugar. Nós somos tão carentes, meu Deus. Nós somos tão carentes do Senhor. Nós somos tão carentes, meu Deus, da Tua presença. Nós somos tão carentes, meu Deus, da Tua glória. Ah, Senhor, nós precisamos tanto do Senhor. Nós não podemos viver sem o Senhor. Nós não podemos, meu Deus, existir se não for pelo Senhor. Ah, Deus, assim como o nosso corpo tem necessidade de água, assim o nosso espírito tem necessidade de Ti. Assim, meu Deus, como o nosso corpo tem necessidade de alimento, assim o nosso espírito necessita do Senhor. Por isso que nós clamamos, Senhor, vem nos encher, vem nos tocar, vem queimar em nossas vidas. Nós somos tão fracos, nós somos tão pequenos, nós somos pecadores, Deus. Mas o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de misericórdia. Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de perdão, Tu és o Deus que cura, que restaura. Então vem, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Vem agir, meu Deus, no nosso coração. Vem agir na nossa vida, meu Deus. Ah, Senhor, nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Nós precisamos, meu Deus, ser mudados pelo Senhor. Ah, Deus, nós estamos aqui e só o Senhor sabe do nosso coração. E só o Senhor sabe das nossas necessidades. Só o Senhor sabe como nós chegamos aqui. Ah, Deus, mas nós aqui estamos. Nós aqui estamos e esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Porque esse lugar não é simplesmente um prédio. Esse lugar é o lugar de adoração. Esse é o lugar onde nós nos encontramos contigo. Esse é o lugar onde a Tua presença está. E a Tua presença é que faz diferença nas nossas vidas. A Tua presença, meu Deus, é que nos toca. A Tua presença, Senhor, é que nos envolve. A Tua presença, meu Deus, é que transforma a nossa vida. A Tua palavra, meu Deus, é que nos sustenta, é que nos alimenta, é que nos faz continuar de pé. Ah, Deus, e nós queremos continuar de pé. E nós queremos continuar contigo. E nós queremos continuar, meu Deus, em adoração. Nós queremos continuar, meu Deus, louvando e exaltando o Teu nome com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos. Ah, Senhor, nós queremos continuar contigo. Deixa, Senhor, deixa que Tua glória inunde esse lugar. Deixa que Tua glória inunde as nossas vidas. Deixe-nos, meu Deus, ser tocados e envolvidos pelo Senhor. Porque nós queremos, nós desejamos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Você pode sentar se você ainda está de pé. Glória a Deus. Amém? Que bom, mais uma vez, estarmos na presença do Senhor. Amém? A graça e a paz para os que eu não falei ainda. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria, nessa manhã, meditar com vocês na palavra do Senhor. Nós não iremos meditar num texto específico, mas numa história, amém?
Gênesis capítulo 37. História bem conhecida, né? Mas de muito aprendizado para as nossas vidas. Gênesis capítulo 37. É uma história que se estende por alguns capítulos, né? O 37, só o 38 que sai um pouquinho, mas aí 39, o 40, o 41, o 42, o 43, e por aí vai. Mas eu queria iniciar, né? Lendo o Gênesis 37. Todos encontraram? Gênesis é fácil, né, irmão? Vocês não estão procurando ainda não, né? Gênesis é fácil. Capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros os filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5 e diante é o que eu quero que você preste bem atenção, viu? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Até aí. Certamente, em algum momento da sua vida, você já escutou, né, essa história de José. E eu estava pensando, e por isso que eu pedi que você prestasse atenção, principalmente a partir do versículo 5. Por quê? Eu não sei quantos aqui de vocês já escutaram, né, ministração, né, de alguém falando sobre a história de José, e as pessoas dizem assim: sonhe, né? Não deixe de sonhar, porque José sonhava. Então, lute pelos seus sonhos. Vocês já ouviram alguma coisa assim nesse contexto? Não já? Gente, mas uma coisa que eu quero esclarecer logo de cara aqui. Preste atenção no que José disse. Teve José um sonho. Esse sonho aqui que José teve não era um sonho no sentido de desejo, de objetivo. Não, não é isso, né? Porque às vezes eu posso chegar, né, para Vitória e Vitória diz assim: eu tenho um sonho de me casar e ter 5 filhos. Esse é um desejo, é um objetivo. Ela não disse amém não, viu? É diferente de Vitória ir dormir, né? Sonhar, casada e com 5 filhos. Aí no outro dia ela acorda: mas minha gente, ontem eu sonhei. Mas mãe, sonhei essa noite que eu estava casada e tinha 5 filhos. Vocês entendem a diferença? Então, muitas vezes, na verdade, acho que todas as vezes que eu escutei alguém falando sobre o sonho de José, é no sentido como se fosse um desejo de José. Como se José tivesse chegado dizendo assim: olha, o meu sonho é que
eu me torne grande e que vocês, irmãos, se prostrem diante de mim. Gente, não é isso. José teve um sonho. E esse sonho que José teve, na verdade, foi uma revelação de Deus a respeito do propósito de Deus para a vida dele. Amém? Nós cremos num Deus que se revela da maneira como Ele quer. Amém? Ele pode se revelar a você num sonho. Ele pode se revelar a você e a mim numa visão. Ele pode se revelar e se revela através da sua palavra. Então, não quer dizer que todo sonho seja uma revelação de Deus, né? Às vezes é só comeu demais. Os meus sonhos mesmo, eu nem me preocupo. Não é porque eu como demais, não. É porque tudo que eu passo no dia, alguma coisa assim, eu acabo sonhando de noite. Então, mas existem pessoas, né, e eu já ouvi relatos, que acabam tendo sonhos que são, de fato, revelações de Deus. E que muitas vezes, naquele momento, a pessoa não entende, mas é aquela coisa que fica, né, na sua mente, e você fica assim. Então, esse é que foi o sonho de José. Não era um sonho de desejo, de objetivo. Não. Ele não chegou para os irmãos dele e disse assim, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo de me tornar grande, né? De o meu feixe se levantar e vocês se prostrarem diante de mim. Não, de maneira nenhuma. E aí depois, confirmando, né, aquilo que Deus tinha para a vida de José, ele tem um novo sonho. E dessa vez, não são somente seus irmãos, né? É o sol e a lua representando seu pai e sua mãe. E as estrelas representando seus irmãos, que também se prostram diante de José. Mais uma vez, uma revelação, né, do propósito de Deus para a vida de José. Eu não sei quantos de vocês aqui já têm, né, já receberam do Senhor, já, de alguma maneira, seja através da palavra, seja através de profecia, se você já tem clareza, né, ou você pensa sobre o propósito de Deus para a sua vida. E eu queria meditar nessa manhã sobre não confunda processo com propósito. Muitas vezes, nós estamos vivendo um momento da nossa vida, nós estamos vivendo uma situação específica da nossa vida, achando que este é o propósito de Deus, que esse é o objetivo final de Deus para nós. Sendo que, na verdade, essa situação, esse momento, esse lugar, essa pessoa, não é o propósito de Deus. Faz parte do processo. Amém? E aí, na vida de José, nós vemos quantos processos que ele passou para que este sonho, para que esta revelação, para que este propósito viesse a se cumprir. E aí, nós entendemos que todas as situações que ele passou, todas as situações que ele enfrentou, tudo fazia parte do processo, fazia parte do caminho. Não era a estrada final, não era o ponto de chegada, mas era o caminho que ele tinha que percorrer. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você quisermos alcançar os propósitos de Deus, cumprir os objetivos de Deus, nós não podemos fugir dos processos. Amém? Nós não podemos fugir dos processos. E aí, vamos, no decorrer da história de José, né, vamos lembrando daquilo que ele passou, daquilo que ele enfrentou, para que eu e você possamos, então, identificar, né, o que é processo. E aí a primeira coisa que eu aprendo, gente, é que o processo é doloroso. O processo causa, muitas vezes, desconforto em mim e em você. Talvez hoje você se encontre exatamente numa situação assim, desconfortável, que está gerando dor, que está gerando, sabe? E você diz assim, não é possível, não. Esse é o propósito de Deus para a minha vida? Não. O propósito de Deus para a sua vida não é esse, mas é o processo para você chegar no propósito. Amém? E aí nós vimos que José enfrentou algumas dores. Amém? Primeiro, José enfrentou, dentro de casa, a dor da rejeição.
Enquanto o seu pai o amava, né? Porque José era aquele cabo que fazia tudo certinho. E parece que hoje em dia, principalmente, né? Se você faz tudo certo, você quer o errado. Não é estranho? Tá meio assim, mas o princípio da palavra de Deus não muda, não. A gente vai continuar fazendo certo, mesmo que para o mundo seja errado. Amém? Nós vemos aqui no texto que nós lemos que os irmãos de José era que faziam coisa errada. E aí José dizia a Israel, no caso Jacó, né, que aqui já estava com o nome mudado, dizia assim, olha, aprontaram isso, isso e isso. Aí era que os irmãos tinham raiva de José. E não queriam, e assim, não falavam pacificamente. Então, tipo, toda hora que os irmãos, que José ia se aproximava, eu já imagino, né? Os irmãos dando aquela patada, né? Sem querer estar ele por perto e tudo mais. Então, dentro de casa, José já começou a enfrentar a dor da rejeição, de não ser compreendido. Quando ele conta esse sonho, aí é que eles ficam com raiva mesmo. Diz assim, pronto. Pois sim, viu? Veja que é interessante, né? Como os próprios irmãos entenderam o significado do sonho. Apesar de não concordarem, não aceitarem, ou não acharem possível, ou não acharem viável, disseram assim, oxe, que é isso? Quer dizer que nós vamos se prostrar diante de você? E quantas vezes, né? Até para nós mesmos. Se nós recebemos de Deus a revelação do nosso propósito, daquilo que Ele tem para a nossa vida, a gente olha assim, quem? Eu? É comigo mesmo? Acho que não. Porque para nós acaba sendo meio que impossível e a gente não sabe como. Mas uma coisa é certa, queridos. Se o Senhor falou, Ele cumpre. Amém? E se nós continuarmos no processo certo, no caminho certo, a gente alcança o propósito. Então, primeiro José enfrentou a dor da traição, a dor da rejeição, aliás, né? Da incompreensão, de não ser compreendido pelos seus irmãos, de não ser aceito pelos seus irmãos. E aí José também enfrenta a dor da traição, né? De seus irmãos conspirarem contra a própria vida dele. E aí, no decorrer do capítulo 37, nós vemos essa história. Os irmãos vão, né? Levam o rebanho para um lugar distante, né? O que era comum. Eles iam procurando pasto. E o pai diz assim, José, vai lá ver como estão teus irmãos e traz notícia deles. E aí, antes de José chegar, os irmãos já estão conspirando contra ele. Infelizmente, queridos, às vezes acontece isso comigo e com você. A gente nem imagina, a gente está de boa. E às vezes tem gente conspirando contra nós. Tem gente que nas nossas costas estão dizendo, peraí, o que é que a gente faz para destruir ele? Como é que a gente pode fazer para dar fim a esses sonhos dele? É o que disse os irmãos deles assim, quer saber onde vem o sonhador? Vamos pegar ele e vamos matar? Eu quero ver até onde vai esse sonho dele. Queridos, mas o sonho de José não era um sonho dele, era um sonho de Deus para a vida dele. Amém? E o meu sonho e o teu sonho, alguém até pode matar, alguém até pode destruir, mas aquilo que o Senhor tem para mim e para você não pode ser destruído pelas conspirações humanas. Aquilo que Deus preparou para mim e para você não podem ser desfeitos pelas conspirações de pessoas que não temem ao Senhor, de pessoas que não estão nem aí para nós e para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aí, conspiraram. Vamos matar ele, deixa ele chegar. Mas um dos irmãos, Rúben, diz assim, não, faça isso não. Ficar com o sangue do nosso irmão nas nossas mãos. E aí, Rúben, né, por ser o mais velho, acho que tinha mais juízo, né, do que os outros, acho que não tinha, disse assim, não, vamos matar ele não. Está aqui uma cisterna vazia, vamos deixar ele aqui? Mas ele disse isso, não porque queria fazer mal a José, mas porque era uma maneira de livrar José da morte, e também uma maneira, né, o pensamento dele, aí você vai ler o capítulo 37, você vai ver isso, foi uma maneira que o que ele tinha em mente era resgatar José de lá e devolver ao seu pai. Mas antes de tudo, tinha sim, era a mão de Deus guardando a vida de José. Amém? Queridos, quando o Senhor tem propósito para mim e para você, Ele guarda a nossa vida. Amém? Ele nos livra do mal, sabe? Ele levanta Rubens para nos defender, para dizer assim, não, rapaz, faça isso não. Não, diga isso não. Isso aí é mentira. Oxente, Denis fez isso. Não, foi não.
Deus levanta, amém? Pessoas para nos defender. Mesmo que sejam 10 querendo nos matar. Mas se for um usado por Deus para nos salvar, esse um prevalece, amém? Esse um prevalece. E foi isso que aconteceu com a vida de José. Ele chega, seus irmãos pegam ele, pega a túnica dele, joga ele lá. E aí, todo mundo já sabe a história, ao invés de matar, José é vendido. E agora ele enfrenta a dor de ser escravo, né? De não ter vontade própria. Graças a Deus aqui, nenhum de nós acompanhamos, né? Época de escravidão. Mas todo mundo um dia na vida já assistiu uma novela onde tinha escravos, né? O escravo, gente, naquela época não era tido como uma pessoa, era tido como uma mercadoria. Então José enfrenta essa dor de ser vendido e de ser tratado agora não mais como gente, mas como um objeto. Eu não sei se você já se sentiu assim, espero que não. Mas ainda que você se sinta assim diante dos homens, diante de Deus, você continua sendo um filho amado e protegido por Ele. Amém? E isso tudo faz parte do processo. E isso tudo faz parte do caminho para chegar ao objetivo final, para chegar ao propósito final. José passa pela dor de ser vendido como escravo e vai lá. Para a casa de quem? De Potifar. Que trabalhava com quem? Com Faraó. Você começa a entender, nós começamos a entender quando nós lemos a história de José, queridos, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas, de fato, cooperam para o nosso bem. Amém? Quantas pessoas, eu fico pensando, quantos senhores tinham ali naquele mercado, né? Quantos escravos estavam ali à venda? E por que você acha que justamente Potifar compra José? Porque tudo fazia parte do propósito de Deus. Amém? Hoje talvez você não entenda. Hoje talvez eu também não entenda. Mas faz parte do processo. Amém? E aí, lá na casa de Potifar, olha, José começa a prosperar. Porque aquele que tem o Senhor na sua vida, aquele que teme ao Senhor, aquele que continua fiel ao Senhor, não importa onde esteja, não importa, sabe, se seja no Egito, que seja servindo, que seja como escravo, que seja como livre, ele vai estar sobre a proteção de Deus e a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Amém? E naquele lugar, Potifar, um homem que não era temente a Deus, começa a experimentar a bênção de Deus somente pela vida de José. Queridos, e eu meditando nessa palavra, eu digo, meu Deus, será que eu tenho sido bênção para a vida daqueles que estão à minha volta? Será que a bênção do Senhor na minha vida está sendo repassada para outros? Aí você diz, mas irmã, não tem como não, viu? Porque se você soubesse onde eu estou, você soubesse a luta que é na minha casa, se você soubesse a luta que é no meu trabalho, se você soubesse a luta que é na minha escola, não tem condições não. Pior que tem, irmãos. Ou melhor que tem, né? Melhor que tem. Porque se nós estivermos, queridos, com o coração em Deus, Deus pode, através das nossas vidas, mudar o ambiente, mudar o lugar, mudar a situação, sabe? Foi tão visível e tão notório a bênção de Deus na vida de José, que Potifar disse assim, oxe, toma, vou entregar tudo em suas mãos. Tudo aquilo que José tocava, tudo aquilo que José fazia, dava certo, prosperava. Potifar olhou assim, oxe, toma, olha, tome conta da minha casa, tome conta dos meus negócios. Diz que a única coisa que Potifar fazia era sentar e queria, a mesa estava cheia de comida. Não sabia de onde vinha, se estava dando... De tanta confiança que ele tinha em José e de tanta bênção de Deus que ele via na vida de José. Amém? Ah, queridos, eu e você precisamos ser bênção. Amém? Nós muitas vezes só buscamos bênção. E é bom. Quem não quer ser abençoado? Amém? Mas antes de querer bênção, nós precisamos ser
uma bênção. Ser tu uma bênção. Amém? E era isso que José era. Mas aí, mais um processo pelo qual José passa. E eu, sinceramente, acredito que esse tenha sido um dos mais dolorosos. Por quê? Dos seus irmãos, ele enfrentou rejeição, né, incompreensão, por aquilo que ele era, por aquilo que Deus tinha para a vida dele. E aqui, agora na casa de Potifar, ele enfrenta a calúnia. Ele enfrenta a mentira. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Graças a Deus eu nunca passei e eu espero nunca passar. Você já pensou você ser acusado e condenado por uma coisa que você não fez? Às vezes a gente vê, né, reportagens de pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, e é confundido com outra pessoa e acaba sendo preso. E depois de não sei quantos anos, né, na prisão, depois de lutar muito, é que se prova a inocência daquela pessoa. Mas e o que aquela pessoa já enfrentou? Tanto tempo, tantos anos numa prisão. Eu fico imaginando você dormir e acordar, né, numa cadeia, preso, pensando assim, cara, eu não fiz nada para estar aqui. Porque a gente está pagando pelos nossos erros, de boa, né? A gente plantou e fez para aquilo. E José enfrentou essa dor da calúnia, essa dor da mentira, essa dor de ser acusado e condenado por uma coisa que ele não fez. A mulher de Potifar, como vocês conhecem a história, né, tramou contra ele, disse que José tentou agarrar ele, se deixar que foi ela que tentou agarrar José, que a mulher disse que José era bonito, então ela cresceu os olhos para cima de José, né? Um cara bonito, de porte, abençoado, líder ali da sua casa, né? E ela investindo em José dia após dia, e José resistindo. Olha que homem de Deus. Amém? Isso nos prova que ser tentado e cair em tentação é completamente diferente, realmente. José estava sendo tentado, mas ele não caiu em tentação, né? E muitas vezes nós dizemos assim, Deus, eu não aguento mais não. Nós não somos tentados além das nossas forças. Muito pelo contrário. Deus nos dá forças para enfrentarmos e vencermos as tentações e as provações. Amém? Mesmo que esteja ali constante. Você diz, Deus, eu não aguento mais não. Você aguenta. Amém? Continue firme. Continue na presença de Deus. Continue buscando a Deus. Que você vai aguentar. Que você vai resistir. E José resistiu. Mas a trama daquela mulher faz com que José vá parar na prisão. Vá parar na cadeia. E lá está José. Sem ter feito nada errado. Preso. Injustiçado. E interessante é que mesmo diante dessas situações, o Senhor continuava com José. E mesmo uma situação tão... Eu estava meditando e disse, não, meu Pai eterno do céu, como é que isso acontece com a vida de José? Como é que o cara ali, fazendo tudo certinho, sabe? Andando diante de Deus, com a bênção de Deus na vida dele, e o cara vai parar na prisão? Por incrível que pareça, tudo fazia parte do processo. Porque foi lá na prisão que também foi enviado para lá. Não por coincidência, simplesmente porque Deus é que estava colocando todas as peças nos seus devidos lugares. Amém? Para mim e para você, pode parecer absurdo, mas para aquele que tem o controle de todas as coisas, é apenas mais um episódio, é apenas mais uma peça, de fato, desse quebra-cabeça, que vai ter que passar, amém? Às vezes, talvez você já passou por isso, você já se perguntou por isso, de Deus, por que eu estou enfrentando isso? Eu nem mereço, eu nem fiz nada para estar aqui. Faz parte do processo. Porque lá na prisão, também é enviado para lá o padeiro e o copeiro. De quem? De Faraó. Interessante, queridos, que quanto mais o negócio se apertava, quanto mais o negócio se estreitava, mais José se aproximava do propósito de Deus para a sua vida. Amém?
Então, mesmo que esteja roxo para você, mesmo que esteja difícil para você, não desista não, continue confiando, amém? Continue crendo que é porque o propósito está perto, amém? É porque o objetivo está perto, é porque está perto de se cumprir o sonho e o propósito de Deus, amém, Valentina? Ah, queridos, e foi lá que não por acaso estavam o padeiro e o copeiro. E foi lá, e não por acaso, que eles sonharam. E José, sabe como era que José já estava na prisão? Chorando, reclamando da vida. José estava deprimido lá. Era assim que José estava? Não. José estava, era liderando. José era tomando conta. Diz que o guarda da prisão não tinha mais cuidado de nada, entregou tudo na mão de José. Ele era que cuidava dos presos. Gente, é incrível como Deus pode nos usar em situações adversas, em lugares tenebrosos, sabe? Onde poderia ser o nosso fim, onde poderia, sabe, nos destruir. Ei, se nós estivermos com Deus, sabe, firmados, com o coração nele, o lugar que poderia ser a nossa destruição, vai ser a nossa promoção, amém? Em vez de José estar ali como um simples preso, ele estava, vamos dizer assim, como supervisor. Ai, mamãe era supervisor da prisão. Deixa quieto, aguarde. Fazia parte do processo, fazia parte do treinamento. Porque se José não tivesse aprendido na casa de Potifar a administrar a sua casa, se José não estivesse treinado mais um pouco, veja que são ambientes diferentes, que são situações diferentes. Na casa de Potifar, ele era um homem livre. Na casa de Potifar, livre assim, né? Estava lá como escravo, mas não estava numa situação favorável. Na prisão, não. Ele tinha ido ali acusado de intentar contra a mulher do patrão dele. Mas ainda assim, fazia parte do treinamento de Deus. Porque ali, mais uma vez, José é treinado por Deus. Para quê? Para governar, para administrar. Numa situação diferente, num contexto diferente. Mas tudo fazia parte do processo que ele tinha que passar. Tudo, 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 tudo. Então, por mais, queridos, que eu e você não entendamos. Porque eu não sei quantos aqui, acho que quase todos, né? Já montaram um quebra-cabeça. E quando você pega o quebra-cabeça, claro, não vale olhar na caixa, né? Que na caixa vem um desenho. Mas quando a gente pega as peças soltas, você olha assim, oxi, pois deu certinho, viu? Assim muitas vezes é. Imagino que assim era na mente de José, quando ele teve aquele sonho. Como que isso vai acontecer? Como é que isso pode se tornar realidade? É um quebra-cabeça aqui, mas aí as peças vão se encaixando. Cada dor, a traição, a calúnia, o sofrimento, a rejeição, a incompreensão, tudo vai se encaixando e tudo vai forjando um homem forte. Amém? Um líder maduro. Alguém que não vai se abalar com qualquer coisa. Queridos, como eu preciso aprender com os processos que passamos. Amém? E agora eu queria que você abrisse Gênesis 45. O processo nos ensina, o processo nos prepara. E você diz assim, mas irmã, eu ainda não consigo entender. É porque ainda está no processo. A gente só consegue, de fato, ter uma visão completa quando termina. Amém? Quando chega o momento em que todas as peças se encaixam, que a gente passa por todo o processo, que chega no final, você diz, era para isso. Amém? Gênesis 45. Nós vemos aqui o momento em que... Eu resumi, gente, porque vocês sabem que a história de José é bem grande, né?
O momento em que José já, estando lá governando o Egito, já estando num lugar, que abaixo de Faraó só tinha José. E José governando, administrando todo o Egito, vai lá os seus irmãos e nesse momento aqui, José se dá a conhecer a seus irmãos. E nesse momento aqui, José consegue entender o propósito de Deus. Nesse momento aqui, depois de ter passado por tudo, sabe, eu consigo imaginar José olhando assim para tudo, desde o princípio, desde o sonho lá, e ele consegue entender. E sabe o que é interessante? É que José entende que o propósito de Deus, e nós vamos ler aqui, não era que ele fosse exaltado. O propósito de Deus era que ele fosse usado para salvar vidas. Amém? O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido, não é que a gente se torne um popstar, não, nem uma estrela, não. Mas é que através da minha vida e da tua vida, vidas sejam alcançadas e vidas sejam salvas. Se para isso a gente vai estar numa posição de autoridade, se para isso a gente vai estar numa posição, é só um detalhe. O principal propósito não é sermos reconhecidos, é sermos usados por Deus. A partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Preste atenção a partir do versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me impôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ah, queridos, nesse momento, José entende que o propósito não era ser reconhecido, não era que os seus irmãos se prostrassem ou que seus pais se prostrassem. Isso fazia parte. Era também um processo, mas ainda não era o propósito. O propósito era a preservação da vida, a preservação do povo de Deus. Porque a partir daquele momento, de José, de Jacó com seus irmãos lá no Egito, começa a haver a multiplicação do povo de Deus. E aí, a história que a gente já sabe também. Mas o que eu quero que você frise é que o propósito de Deus sempre será maior do que as dores do processo. E o propósito de Deus sempre vai prevalecer, mesmo em situações adversas. Mesmo quando você estiver sozinho e não tiver ninguém do seu lado, Deus estará com você. Nos processos doloridos, no fundo de cisterna, numa prisão, sendo caluniado, sendo rejeitado, sendo incompreendido. Tudo é para te forjar, é para me forjar, é para nos fazer crescer, é para nos fazer amadurecer, para que nós possamos chegar no final com essa visão, com essa maturidade e dizer assim: José disse, não foi vocês que me mandaram para cá.
Não foi vocês que me venderam, gente, que visão. Foi Deus. Foi Deus que me enviou adiante de vós para a preservação da vida. Naquele momento, só 2 anos de fome eles haviam enfrentado ainda. Ainda faltavam 5 anos. Mas pela vida de José, pela sabedoria de José, não apenas, viu, o povo de Israel, não apenas, né, os irmãos de José, mas todo o Egito pôde ser preservado pelo propósito de Deus na vida de José. Amém? Talvez você está aqui nessa manhã e você vai ser um José nessa geração. Amém? Deus vai te usar, Deus vai te levantar. Mas não para nos processos não, viu? Aguente firme. Aguente firme, continue confiando no Senhor. Continue com o coração em Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. E não questione, mas aprenda. Amém? Em todas as situações, José aprendeu e se tornou um homem forte, um homem maduro. Que no momento em que teve a oportunidade, vamos dizer assim, de se vingar, de dar o troco, né? Ele fez ali um joguinho com os irmãos, mas não aguentou não, depois chorou, abraçou todo mundo e disse, vinha-se embora para cá. Vinha-se embora para cá. O propósito de Deus é maior e tudo fazia parte. Foi Deus que sempre esteve no controle de tudo. E Deus ainda está no controle de tudo. Amém? Fique de pé. Eu quero orar com você nesse momento. Ah, Deus. Tu és santo.